Depois da bonança, a tempestade. A boa fase que a economia do país começava a apresentar é abalada pelo mau tempo de novos escândalos políticos. A reviravolta preocupa a indústria e comércio da região. O mais importante é o Brasil. O Brasil não pode parar e estava indo no caminho certo. Isso é o mais preocupante. Vítimas da gripe. Pindamonhangaba confirma 2 mortes por H1N1 e em Taubaté sobe para 9 o número de pessoas que morreram por causa da doença. Livres da prisão, mulheres que confessaram participar da morte de policial civil em São José dos Campos são libertadas pela Justiça. Métodos naturais. Moradores de Taubaté aderem a galinhas da Angola no combate a escorpiões. O que elas encontram, né, elas já mandam para a barriguinha e comem e acaba ali o problema. Agora, o veneno, além de ser bem mais caro, ainda tem esse problema porque ele fica dentro do apartamento, escondidinho, lá vivo, com perigo de picar, né, alguma criança até. Diversão com chuva. A previsão da nossa agenda cultural para este fim de semana é de boas atrações, mesmo com tempo fechado. Nessa ciranda, atento sonada. Sexta-feira, 19 de maio. Você assiste a partir de agora ao Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Muito boa noite. Assim como o clima mudou repentinamente e esta sexta-feira amanheceu chuvosa e nublada, o cenário político brasileiro também teve uma reviravolta e nas últimas horas o tempo fechou. A tempestade provocada pelos escândalos políticos da semana abalaram não apenas a esperança do cidadão, mas principalmente a economia do país e, consequentemente, da região, que via no horizonte a paisagem da retomada. A melhor data depois do Natal, finalmente, foi uma mãe para o comércio. Depois de 2 anos no vermelho, as vendas fecharam no azul e subiram 2% em relação a 2016, segundo pesquisa do Serasa Experian. Em Taubaté, a alta foi ainda maior, chegou a 6%. Para o presidente da Associação Comercial, o resultado teve influência direta dos saques das contas inativas do FGTS. A economia estava indo para um capital de giro para as empresas colocarem estoques. E aí eles conseguem comprar mais à vista, tendo maiores descontos, conseguem repassar melhores preços para o cliente. Esta semana as boas notícias continuaram. Dados do Ministério do Trabalho mostraram um aumento das contratações. São José dos Campos e Taubaté juntas fecharam o mês de abril com saldo positivo de 648 vagas. Na indústria, o número de trabalhadores com carteira assinada também cresceu. Segundo o Ciesp, na região de Taubaté, a retomada começou em janeiro, 6 meses antes do previsto. Alguns setores importantes na nossa região aqui é que deram possibilidade desse resultado no global, que foram produtos de borracha e materiais plásticos, produtos minerais não metálicos e metalurgia. Esses segmentos deram resultados positivos desde janeiro, fevereiro, março, abril, e colaboraram então para esse resultado final de 800 postos de trabalho a mais durante o primeiro quadrimestre. Mas na quarta-feira o tempo fechou. Após as denúncias de corrupção envolvendo o nome do presidente Michel Temer, a bolsa despencou quase 9%. Foi a maior queda desde 2008. E o dólar também disparou. Resta saber quanto tempo vai durar esse temporal. Isso é uma coisa que eu acho que ninguém vai conseguir prever nesse momento. Quer dizer, a tempestade, ela já vinha acontecendo, ela teve uma piora muito grande e com isso você passa a ter um mercado completamente imprevisível e uma situação política completamente imprevisível. Então isso vai depender muito dos próximos passos e dos próximos acontecimentos dos próximos dias ou semanas. Então assim, fazer uma previsão agora de quanto tempo isso vai durar é muito complicado. Tanto para a indústria quanto para o comércio, as nuvens carregadas só vão dar espaço de novo ao céu de brigadeiro se as reformas avançarem no Congresso. O esperado no momento desse seria que pelo menos aquilo que já estava em andamento, já estava estudado e estava, vamos dizer, fase de decisão, reforma trabalhista, reforma previdenciária, que o governo conseguisse dar andamento a isso. Mas é muito difícil a gente analisar agora, nesse momento ainda que a coisa está muito quente, se o governo vai ter condições de
fazer com que Congresso, Câmara, enfim, continue a dar andamento a essas reformas. Eles estão lá para votar, eu acho que não tem que parar. Não é porque, eu não faço parte agora do partido A ou B ou C. O mais importante é o Brasil não pode parar e estava indo no caminho certo. Isso é o mais preocupante. Mas para o especialista, Michel Temer já não tem força para aprovar as reformas. Com esses escândalos, essa possibilidade começa a ficar dificílima para ele, porque ele passa a não ter mais força dentro do Congresso para conseguir aprovar isso. Então, ele começa a ficar sem condição de governar e de fazer, vamos dizer, de aplicar os remédios duros que o Brasil precisa. Já a população não acredita mais em Salvador da Pátria. Temos que ter nomes novos, porque eu não acredito que o povo não saiba votar. O povo não vota só em ladrão, eles se tornam ladrões depois que chegam lá. Então esse é um problema do Brasil. Nós não temos chance de escolher nomes. Eles propõem nomes. E isso, se não houver reforma política, não vai mudar nada nesse país. Eu acho que quem está lá no poder não merece estar lá. Então nós precisamos novamente repensar em novos governantes. Me diga o que nós vamos colocar lá pra gente. Não tem. Quando a gente tem uma esperança, cai uma bomba. Então eu acho que dessa vez a coisa está feia. Tá nas nossas mãos, né? Vamos ver se no ano que vem, com as eleições, a gente retoma um pouquinho esse cenário. Olha, Pindamonhangaba confirmou hoje as 2 primeiras mortes por H1N1 neste ano. Foram 2 idosos. A prefeitura não informou a idade e também nem a data dos óbitos. Outros 3 casos de gripe também foram confirmados. Já em Taubaté subiu para 9 o número de mortes pelo vírus influenza. Do total de mortes registradas até agora, 5 foram causadas pelo vírus influenza B e 4 pelo vírus H3N2. E esse número já é maior que o mesmo período do ano passado. A coordenadora de vigilância epidemiológica, Stella Zoner, está aqui para explicar para a gente sobre esses casos. Doutora, queria que a senhora explicasse para a gente sobre os casos, né? Quantos já foram registrados e o porquê desse aumento já nesse período, né? Segundo normas do Ministério da Saúde, a gente notifica os casos graves de síndrome respiratória aguda, né? Então, foram 102 pessoas, das quais 36 eram gripe e 9 vieram a falecer. A maioria absoluta, 8 dessas pessoas tinham comorbidades, eram doentes de outras coisas. E o porquê do aumento, hein, doutora? O aumento tem a ver com a circulação viral. A gente vinha com H1N1 desde 2009, deu a pandemia, deu todo aquele impacto, né? E ele vem perdendo a força. Então, quando ele perde a força, os outros semelhantes tendem a se expandir. A última morte que foi confirmada foi de uma mulher. Foi uma mulher na faixa dos 50 anos, 50 e poucos anos, agora recentemente, no dia 17 de maio. E qual que era a procedência dela? Havia uma doença também? Já havia a propensão? Havia, sim, doença associada, uma comorbidade, e somente uma dessas 9 pessoas não tinha doença associada alguma. Agora, sobre a campanha de vacinação, continua até quando? Eu queria que a senhora falasse sobre os dados da adesão, né, da população a essa campanha. A campanha continua até dia 26 de maio, campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nós estamos em 86 e alguma coisinha, próximo do 90% na totalização, de uma forma geral. Porém, a gente tem populações muito bem cobertas, que seria o caso das mães que ganharam bebês recentemente, por exemplo, mas a nossa população de gestantes e crianças pequenas ainda está batendo na casa dos 60 e poucos %. Está longe dos 90% ideal. Doutora Stella Zoner, muito obrigada pela participação. Sandra Riva para o Band Cidade. A Justiça de São José dos Campos libertou, um dia após o crime, as 2 mulheres que confessaram participação na morte do policial civil Cadu Alvarenga, de 46 anos. A decisão foi durante a audiência de custódia hoje de manhã. Segundo o TJ, as mulheres foram soltas porque não houve flagrante. O corpo do policial foi encontrado na madrugada desta quinta-feira num galpão da Vila Industrial com sinais de tortura e 4 tiros na cabeça. O autor dos disparos continua foragido. Segundo a polícia, o criminoso tinha uma dívida de R$18 mil com a vítima.
E continua internado com sinais de melhora o funcionário terceirizado da Revap de São José, que sofreu acidente ontem. Ele trabalhava na torre de refrigeração da estação, na parte de tratamento de água, quando, segundo o Sindicato dos Petroleiros, foi atingido por um jato d'água que causou cortes no pescoço e no ombro. E depois do intervalo, fim de semana debaixo de chuva na região. E as novas moradoras de um condomínio de Taubaté que ajudam a combater escorpiões. A gente te conta daqui a pouquinho, agora são 7 horas em ponto.